Paulo olha para os cristãos legalistas. Sabe o que é o cristão legalista? É aquele que fala, o que eu faço não é tão pecado assim, mas o que o meu irmão faz é muito pecado. O legalismo é assim, ele te leva a acreditar. Sabe aquela gente como pai, né, que tudo que o nosso filho faz, sai correndo pela casa. Fala, eu tenho uma filhinha também que não é muito fácil. E sai correndo pela casa, tromba em tudo, derruba tudo. E a gente fala, nossa, minha filha está tão esperta, ela é muito agitada, ela tem uma energia boa. Mas quando é o filho dos outros, a gente fala, é traquina, é terrível, é perturbado. O legalismo, né, Eric, é mais ou menos assim. Você olha e fala, não, o que eu faço não é só uma fraqueza, é uma limitação. É o que meu filho fez, não, tadinho, tem que entender, ele é perseguido, ele tem chamado, então o diabo persegue muito ele. Mas o que o filho da outra irmã faz de pecado, tem que disciplinar, tem que instruir, tem que corrigir. Aí Paulo olhou e viu esse legalismo, ele fala, peraí, aí vocês acham que o que vocês praticam não é pecado, só que os outros praticam que é pecado, o que você pratica. Aí é onde surge aquele famoso versículo, todos pecaram e destituídos estão. Irmãos, essa palavra é muito forte e triste. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí ele começa a falar sobre, aí entra Romanos 5. Ele começa a falar sobre a justificação pela fé. Aí você começa a entender que quando este apóstolo Paulo, que diz que todos pecaram, é aquele mesmo Paulo que mandou uma carta para os irmãos, falou, irmãos, hoje eu quero abordar um assunto com vocês, mas antes eu quero dizer que todos vocês são pecadores. Mas eu não estou acusando não, porque de todos que estão aqui eu sou o maior. Por que hoje a gente tem medo de assumir isso, presbítero José? Falar, Jesus começou, né? Por que hoje, irmãos, a gente tem dificuldade de ser macho, igual Paulo? De saber que aqui não tem super-homens, de saber, obrigado Jesus pela tua palavra, viu? De saber que aqui tem gente carentes e necessitados da graça de Deus. Aí Paulo, irmãos, ele começa a infiltrar na cabeça dos irmãos. Por exemplo, quando ele fala um texto bem conhecido, que ele fala sobre o espinho na carne. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando você pensa que você é fraco, é aí que você é forte. Ele está justificando a palavra do espinho na carne. Não é doença, irmão. Paulo, ele tinha um problema sério de crises, de conflitos, de guerras. Sabe aquele pregador de longe que a gente admira? Se você conviver um mês com ele, você deixa de gostar da pregação dele. Um dia, e eu sou macho para admitir isso até comigo. Uma vez eu preguei numa igreja lá no interior de São Paulo. Quando eu terminei a pregação, no nosso próprio ministério, a esposa do pastor chegou em mim e falou, pastor do céu, que mensagem, que unção. Eu não me iludo com aplausos, irmãos, nem com elogio. Isso aí é momentâneo. Quando ela começou a falar, pastor, nossa, que mensagem, que pregação, que ousadia. Eu já sei onde ela quer chegar. E ela falou, foi uma bênção, hein? Ela falou, se todos os domingos a gente tivesse um pregador assim para escutar. Falei, irmã, se eu conviver com vocês aqui todo domingo, com um mês a senhora não aguenta mais me ouvir. A senhora vai perceber que eu sou limitado como pregador que vocês têm aqui, fraco como pregador que vocês têm aqui. Ela ficou me olhando, porque a gente não é acostumado a se deparar com verdades. A gente não é, irmão, a gente não gosta de, a gente tem dificuldade. Paulo, ele nos ensina o tempo inteiro, meu filho, admite quem você é. Reconheça que você não é nada. E quando, irmãos do céu, o que é isso? Eu li esses tempos, quando eu era jovem ainda, quando eu li a Bíblia toda. Irmãos, aí Paulo falando assim, veio um mensageiro de Satanás, ele falando do espinho na carne.
Veio um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me exaltasse das excelências das revelações. Pastor, você está confuso? Tá não, irmão, deixa eu falar para vocês. Que revelação é essa? Você sabe que Paulo, ele falou que foi até o terceiro céu, não sabe? Você sabe, vocês lembram? Irmãos, dá a impressão que Paulo chegava e falava: alguém aqui já foi lá no céu? Não, pois é, eu já fui no primeiro, no segundo e no terceiro, viu? Eu já fui. Irmãos, eu não estou julgando Paulo, foi ele quem falou, é quem escreve polido. E eu estou falando, explicando a linguagem de hoje. Por que se espiou na carne, Senhor? Que eu já pedi para o Senhor tirar, o Senhor não tira. Eu permiti um mensageiro de Satanás. Como assim? Paulo, o homem do lenço que curava? É, ele mesmo. Eu permiti um mensageiro de Satanás para te esbofetear, para que você parasse de ser orgulhoso por causa das visões e revelações que você recebe. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: vou deixar esse espinho aí, para todas as vezes que você errar, que você querer subir na cadeira, bater no peito e dizer: eu tive revelações. Aí você vai falar: eu não. Foi por causa dele. Foi por causa dele. Foi por causa dele. Ixi, meu Deus, foi por causa dele. Foi por causa dele. É igualzinho que alguns irmãos cantam: a glória é para ele, a honra é para ele, a glória é isso, irmãos. Jesus estava querendo que Paulo apontava para cima. Jesus estava querendo que Paulo aprendesse que dom é presente. E a gente não dá presente só para quem merece. A gente dá presente, a essência está em nós, e nem em quem está recebendo o presente. Ah, você deu presente para fulano, mas ele não merece. Ele não merece, mas eu sei quem eu sou. Eu não sei quem ele é, mas eu sei quem eu sou. E eu senti de dar esse presente para ele. Não importa quem ele é, importa quem eu sou. Paulo vai concluindo dizendo: eu orei 3 vezes ao Senhor. Por 3 vezes eu orei ao Senhor e disse: tira de mim. Ah, está começando a se incomodar, né? Está começando a se incomodar com o espinho que está impregnado em você, né? Aí Jesus começa a falar: tá ficando bom, está começando a ficar bom. Você está começando a entender o meu propósito. Está incomodado com o espinho, né, Paulão? Pois é, esse espinho aí é para você saber reconhecer o teu lugar e o meu na história. Esse espinho aí, você vai reconhecer qual é o teu lugarzinho e qual é o meu lugar na história. Aí Paulo começa a pregar humilde desse jeito: eu sou o pior de todos vocês. Aí o Espírito Santo olha lá do céu: não é não, Paulo, aí você já está exagerando, mas tá bom, já que você está falando. Aí Paulo vai e fala assim: um dia, José, ele escreve aos irmãos da Tessalônica: irmãos, já pensou se eu chegar aqui e falar para vocês, irmãos? Irmãos, eu quis vir dirigir o culto e Satanás me impediu. E o nosso pastor está feio, rapaz, está querendo fazer a obra e o diabo está impedindo. Paulo se torna tão humilde que ele escreve para os irmãos da Tessalônica, que está lá em Tessalonicenses: irmãos, eu já tentei visitar vocês 2 vezes, não foi uma. E as 2 vezes, irmão, Satanás não me impediu de ir. É humildade isso aqui, irmão. Aí Jesus fala: você está começando a entender, Paulo. E é por isso que ele foi o maior pregador do Evangelho. Não teve lugar que o nome de Jesus não foi pregado nos tempos de Paulo, e pela voz de Paulo, e pela pregação de Paulo. Não teve. Sabe o que essa palavra nos está nos ensinando hoje, irmão? Que o pecado nunca foi um problema para o homem resolver. O pecado desde o início foi um problema para Deus resolver. Por que parece que existe essa contradição? Espera aí, quem pratica o pecado é do diabo. E um versículo antes diz que todos pecaram. Então todo mundo é do diabo? Você já pensou se sou eu pregando isso aqui sem a Bíblia, irmãos? E falam: todo mundo que peca é do diabo. Mas dali a pouco eu tinha dito que todos vocês pecam, todos nós pecamos, todos nós somos do diabo. Pedro, Paulo, João, os discípulos, Jesus, estavam ensinando, irmãos, que o problema do pecado nunca foi uma situação para o homem resolver. Foi uma situação para Deus resolver. E Jesus sabia muito bem que Judas ia o trair.
Ixi, pai, está lembrando a palavra, né? Mas mesmo assim Jesus se assentou na mesa com Judas. Jesus sabia que Judas ia o trair, mas mesmo assim ele convidou Judas para o culto da Santa Ceia. Jesus foi até o último estágio com Judas, dando para ele uma chance, uma oportunidade. Eu já falei aqui, irmãos, ia dar ceia para qualquer um, não sei o que, irmão. Jesus sabia que Judas ia o negar. Jesus sabia que Judas iria o trair. Jesus sabia das tendências do coração de Judas, mas ele não impediu Judas se assentar na mesa. E muito pelo contrário, ele ainda serviu o pão da ceia para Judas. Aprendemos sim, irmão, sim. Vocês podem achar que é arrogância da minha parte. Aprendemos errado, irmão, muita coisa. Eu batizei aos 13 anos e meio. Eu nunca consegui deixar de participar de uma santa ceia. E tenho certeza que nunca tomei uma ceia indignamente. E tenho certeza que em muitas ceias eu estava fraco. Mas sabe por que eu nunca deixei de participar da ceia? Quando você participa da ceia indignamente, é quando você não entendeu o propósito. A gente não entendeu o propósito da ceia. Quando eu deixo de entender qual é o propósito da crucificação. Paulo tinha dito: coma em casa quem tem fome. A ceia não é para vir aqui fazer um banquete. Trazia formas e formas de pão e se alimentava bastante e começava a comer. Ele fala: aquele que come e bebe indignamente é para a sua própria condenação. Ele condenava a grutunaria. Se comia tanto de grutunaria, não era só o fato de você comer muito. Grutunaria é você comer, colocar o dedo na goela, a famosa goela, na garganta, e expelir o alimento para fora para caber mais. Confesso que tem hora que dá vontade de fazer isso, que está tão gostoso a refeição. Mas grutunaria é isso, irmão. Você já está cheio. Eles faziam isso. Mas eles colocavam o dedo aqui, expelia, é o famoso vômito, irmão. É isso mesmo que você pensou. Expele a alimentação que ele tinha ingerido, para poder ingerir mais. Paulo estava falando: vocês estão participando indignamente. Porque se eu chegar como Judas na mesa da ceia, Jesus vai falar: senta. Você está errado, mas senta. Mas eu vou te dar meu Deus, eu vou te dar até a última instância, eu vou te dar uma oportunidade. Não levanta dessa mesa. Não vai embora dessa mesa sem antes tirar do teu coração o que você está planejando. Jesus, ele vai até a última instância com Judas. Judas teve a oportunidade. Vou repetir uma frase que eu falei agora há pouco: o pecado nunca foi um problema para mim resolver. O pecado é um problema para Deus resolver. E aí eu já vou, até foi bom que eu lembrei. Obrigado, Jesus, que o Senhor fica lembrando a gente. Irmãos, eu não estou dizendo aqui, irmão, que a gente pode andar errado, a gente pode fazer o que quiser, porque existe graça lá na frente. A graça é quando você precisar, igual a reserva do seu carro. Usa se precisar. Eu não posso premeditar um pecado aqui, porque eu sei que tem perdão amanhã. Eu não posso premeditar um pecado aqui, porque eu sei que tem graça amanhã. Eu não posso fazer isso. Agora, o pecado é para quando a gente precisar. Você não resistiu. Quando você viu, você já tinha cometido a prática do pecado. Por muitas vezes já foi falado aqui mesmo dentro dessas quatro paredes. Talvez você já ouviu falar por algumas vezes isso, sobre a questão de Adão. Quando Adão, a Eva, ela come do fruto e ainda oferece para Adão. Eu tenho certeza absoluta, irmão, que a serpente usada pelo diabo igual estava sendo, eu tenho certeza que a serpente ficou: aquele que descia aqui ao entardecer, nunca mais vai descer, porque Adão e Eva pecou, cortaram o laço, cortaram a aliança, nunca mais vai descer, nunca mais, acabou. Quando pensa que não, ixi, Pai, obrigado pela tua palavra, viu? No mesmo horário, no mesmo dia, na asa de um mesmo querubim, lá vem descendo Deus. Que desespero para Satanás, irmão, em ver que Deus não faltou ao encontro.
pelo fato de que Adão e Eva pecou. Aí eu vou repetir pela quarta vez, sabe por quê? Porque o pecado não é um problema para mim resolver, é para Deus. Adão, não era para você ter pecado, mas já que você pecou, eu vou resolver isso aí. Aleluia. Adão, onde está? É aquele pai apaixonado que não quer perder o seu filho. Adão, onde está Adão? Caminhando no meio do jardim entre as árvores. Parece que eu vejo, Nilson, Adão olhando para Eva e perguntando: Eva, será que Deus sabe o que nós fez? Porque ele veio, não era para ele ter vindo. Na ótica humana não era para ele ter vindo. Na ótica humana não era para nunca mais você tomar ceia. Ixi, meu Deus. Na ótica humana não era para você nunca mais cantar. Na ótica humana não era nunca mais para você pregar. A ceia de hoje é para você ir embora. Na ótica humana era isto. Mas está Deus. Adão, Adão, onde estás, Adão? Ô Senhor, eu ouvi a tua voz e fiquei com medo. Estou nu, ó. Você sempre teve nu. Sempre teve. Eu sempre tive desse jeito aí. Pois é, a gente fez uma folhinha de figueira. Não, rapaz, isso aí não tampa nada não. Você está querendo solucionar com o teu jeito. Já que você pecou, deixa eu resolver do meu jeito agora. Não era para você ter pecado, mas já que você pecou, deixa eu resolver do meu jeito agora. Tá bom, Senhor, vai lá do teu jeito. Foi e matou o primeiro animal. É o primeiro derramamento de sangue. Ixi, meu Deus, eu estou arrepiado aqui, irmão. Aí teve o primeiro derramamento de sangue. Aí, ixi, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, eu gosto mais dessa palavra, irmão. Porque aí Deus vai, é o primeiro costureiro citado na Bíblia. Deus vai e costura uma túnica. Já preguei isso aqui, irmão, várias vezes. Deus vai e costura uma túnica para Adão e para Eva. E o próprio Deus os vestiu. Rapaz, deixa eu tirar isso aqui não tampa nada não. Deixa eu resolver o teu pecado e a tua vergonha do meu jeito. Aí Deus costurou uma túnica com pele de animal. Teve o primeiro derramamento de sangue, provavelmente um cordeiro, de uma ovelha. E Deus vai e veste Adão com a túnica, e veste a Eva, e vira, ixi, meu Deus, hein? E vira para a serpente e fala: vamos ter um encontro ainda. Isso aí é eu que vou resolver contigo, viu? Isso aí é um caso para mim resolver. A gente se encontra. A gente vai se ver ainda. Tu pensou que a história do homem tinha acabado, mas é a tua história, porque é a serpente que vai vir ferir um calcanhar. Ah, meu Deus do céu, nascerá de um ventre de uma mulher. Desta mulher que tu enganou, é do ventre dela que vai nascer um, ai meu Deus, é do que vai nascer um. Para, irmão, com esses corinhos de fogo que fica te enganando. Eu vou pisar na cabeça do diabo, eu vou pisar na cabeça. Para, irmão, isso é enganação. Homem nunca consegue fazer isso. Agora o Filho de Deus, mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. É do ventre da mulher que você enganou. Eu nunca vou deixar barato as suas artimanhas, Satanás. Tu usou uma mulher, mas agora eu, Deus, uso o ventre desta mulher. Que tu enganaste. É no ventre dela que vai nascer que vai pisar na cabeça da serpente.
Você pode adorar a Deus por isso, meu irmão. Você pode. Você pode, é só você que pode levantar as suas mãos. Eu, como líder de vocês, o que eu vou fazer é um conselho, é uma orientação. Mas aquilo que tu cometeu é Deus que vai resolver. E não é com a espada na mão como muitos pregam, não. Vai te jogar no câncer, vai te jogar na doença. Para com isso, irmão. Ora para o teu irmão sarar. Ora para o teu irmão se assentar na mesma mesa que você. E vocês continuar dando glória a Deus junto. Que Davi falava, na presença dos meus inimigos, Deus olhava e falava: Davi, eu quero fazer os teus inimigos se tornar o teu amigo e se assentar junto com você nessa mesa, Davi. Essa mesa não é só por você, não. Natan, perdão. Deus precisou a boca do Natan para fazer Davi refrescar a memória. Tu é homem segundo o coração de Deus, mas mesmo assim adulterou com Betseba. Tu é homem segundo o coração de Deus, mas mesmo assim colocou Davi, Uzias no pelotão de frente para morrer, para você ficar com a mulher dele. Rapaz, o coitadinho era a única ovelhinha que ele tinha. Rapaz, você está dando uma de bonzão aí? Você está dando uma de bonzão aí, rapaz? Olha para o teu, olha, faz um retrospecto aí, rapaz. Olha o legalismo. Pastor, cuidado, o senhor está tocando na unção de Davi. Não, irmão, quem tocou foi Natan, usado por Deus. Aí por isso que ele escreveu o Salmo 51 que o José leu aqui hoje. Cria em mim, ó Deus. Aí Davi vai lá para o templo. Quando ele tem um encontro com Natan, e Natan abre os olhos dele. Depois que ele tem a conversa com Natan, aí Deus usa Natan para abrir os olhos de Davi. Calma, Davi, baixa um pouquinho a guarda. Você é segundo o meu coração, mas homem segundo o coração também peca. Aí ele sente os flagelos do pecado. Literalmente ele sente os flagelos do pecado na sua carne. Aí começa a ficar bom, porque ele vai para o templo, quase que se martirizando, se torturando. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo as tuas benignidades, apaga as minhas transgressões. Apagar, né? E a dos outros? A sua você quer que apague, a dos outros? Senhor, apaga as minhas transgressões. Segunda, está me forçando, né? Está me relembrando que eu tenho misericórdia. Segundo as tuas multidões das misericórdias. E olha lá o versículo 2, continua orando, irmão. Vai, aí vai, continua essa oração. Está ficando bom. Está ficando bom. Se despiu das vestes reais, né? Desceu do trono, tirou as vestes reais, tirou a coroa, se debruçou no chão, né? Está se humilhando. Lava-me completamente da iniquidade, do meu pecado. Vai, continua orando. Verso 3, vamos lá. Porque eu conheço as minhas transgressões. Oh, Davi, está ficando bom. E o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz o que é mal às tuas vistas, para que seja justificado quando falares e puros quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado. Está culpando a mãe agora, né? Mas daqui não estava errado mesmo, não. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir com júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados. Davi, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões e iniquidade. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim
um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Venha cá, Davi, venha cá. Parece que eu vejo o Espírito. Venha, Davi, venha cá. Venha cá. Tá ficando bom. Você reconheceu quem você é. Quando Jesus, quando ele se entrega, o véu do templo é rasgado, porque quando Adão e Eva pecou, teve separação entre Deus e o homem. E agora, com a morte de Jesus, quando o véu do templo se rasga, Deus está dizendo: volta para o lugar que é teu. Volta. Entra de novo no Santo dos Santos. Você tem livre acesso de novo. Aí vem Pedro e fala: filhinhos, não peques. Mas se vocês pecar, não esquece que vocês têm um advogado. E para concluir, o próprio Jesus, sendo testado pelos judeus, pelos escribas, pelos fariseus: esta mulher foi pega em ato de adultério, o que faremos com ela? Se Jesus respondesse: mate, porque tem gente que só faz as coisas para testar, e era a intenção deles: mate. Se nós matar, se eu matar, se eu autorizar a matar, cadê o Deus de amor? E se eu não deixar matar, está infringindo a lei de Moisés, vai ser morto. E não era o tempo ainda de Jesus passar pela cruz. Então Jesus, com o tempo, a gente precisa cada vez mais aprender com Jesus aqui, que o silêncio ele desestabiliza. Jesus ele agacha e começa a escrever. Pare, irmão, de acreditar, estava escrito isso e aquilo. Não, mas Jesus só fica escrevendo, ganhando tempo para saber como agir. E quando Jesus levanta, ele fala: irmãos, é errado quando alguém fala aí, aquele que nunca pecou. Não, aí seria fácil. Jesus fala: aquele que estiver sem pecado, pode começar o apedrejamento. Aquele que estiver. Quer dizer que todo mundo estava em pecado? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Todos soltaram as pedras e voltaram para suas casas, do menor ao idoso. Jesus olhou e perguntou: onde estão os teus acusadores? Mas como assim? Era acusação, não? Era acusação? Não era acusação. A mulher tinha pego em ato de adultério mesmo. Não era acusação, não, era verdade. Sabe por que Jesus falou: onde estão os teus acusadores? É porque passou pelos pés de Cristo, não tem mais pecado. Passou pelos pés de Cristo, se cumpre a palavra do Antigo Testamento, que ele lança o pecado e a iniquidade lá no mar do esquecimento. Ele estava dizendo: eu não lembro mais o que essa mulher fez, está apagado. Aí ele chama de acusação quem relembra o pecado que a mulher cometeu ontem. Aquela pessoa que relembra o pecado que você cometeu ontem, antes de ontem, o mês passado, o ano passado, viu? Eles estão correndo sérios riscos deles perder mais a salvação do que quem pecou, porque são acusadores. Porque quem acusa aquele que já foi perdoado não passa de acusadores. Jesus pergunta: onde estão os teus acusadores? Aí eles falam: não, ninguém te condenou, ninguém me condenou. Aí ele fala: agora vai e não peques mais. Porque Jesus estava dizendo: o pecado que você carrega sobre si é um problema para mim resolver. E eu vou para a cruz, porque foi para isto que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo.